Olá pessoal, namastê a todos, muito boa noite. É com grande prazer e grande alegria que estamos aqui novamente. E o tema que nós escolhemos hoje é um tema bastante interessante, que é sexo e espiritualidade. E nós vamos abordar como parte central o Tantra, né? E o Tantra Yoga, né? Com o aspecto da linha que nós chamamos da mão esquerda. Porque tem o Tantra da mão direita. Eu vou falar essas duas diferenças, o que significa cada uma delas, tá? Então, a ideia central de discutir a relação entre sexo e espiritualidade. Vamos dar uma analisada na visão da sexualidade do Ocidente. Para as religiões ocidentais, o sexo sempre foi colocado como algo pecaminoso, como algo que não é divino, certo? Os seres humanos na sociedade ocidental, eles praticam sexo escondido. Ninguém pode saber, ninguém pode ver, ninguém pode saber. Ou seja, é algo como se você estivesse fazendo algo errado, né? Quando o casal de namorado começa a se conhecer, quando vão para as suas práticas sexuais, sempre aquela visão de que ele está fazendo algo errado. E claro, nós aprendemos de nossos pais esse costume, né? E os nossos pais não admitem que nós façamos um ato sexual, né? Assim, jovem, por exemplo, antes do casamento. Para a igreja, sexo só depois do casamento, né? Só é permitido depois que o padre Benzeiro lá autorizou, aí tchá, né? Aquela história toda. E a gente aprende isso desde criança, né? É formatado pela igreja, pelo catecismo da igreja católica, né? Que você não pode, só depois do casamento, aquela coisa toda. E fica aquela condição, né? Olha, Deus está vendo. Você pode se esconder do teu pai, você pode se esconder da tua mãe, vai escondido no motel, vai no meio do mato, aquela coisa toda, né? Mas Deus está vendo. Então você já vai com aquele jeitinho, olhando para o outro, Deus, pô, fecha os olhos aí e tal. Você já vai com aquele medo pro sexo, você já vai bloqueado, você já vai reprimido, né? Nós somos uma sociedade ocidental, segundo Sigmund Freud, né, uma sociedade altamente doente sexualmente, altamente reprimida sexualmente, altamente perturbada sexualmente. Okay? E as religiões, elas reforçaram esse tributo à não sexualidade. Como se o sexo fosse algo totalmente antidivino e que Deus não gosta de quem pratica sexo. Muito bem. Agora, quando nós vamos nas religiões orientais, na Índia, no budismo, o budismo também, os mosteiros budistas também são celibatários. Eles assumem o caráter celibatário. E na Índia, também, a maioria das linhas yogis, a maioria das seitas indianas, são celibatárias. Tá? Por que, Laércio? Por quê? Né? Então eu vou dar uma explicação aqui que por que os orientais evitam o sexo para a sua ascendência espiritual. Não é o mesmo motivo pela qual a Igreja Católica assumiu o celibato. Já vou deixando bem claro isso para quem não é estudioso do assunto. O motivo pelo qual a Igreja Católica assumiu o celibato é um, e o motivo pelo qual os orientais, os budistas, os indianos assumiram o celibato na sua jornada espiritual é outro. Ok? Então isso é muito importante. Então eu vou explicar aqui, passar uma explicação para vocês na lousa, que é muito importante. Sem a gente conhecer a teoria dos 7 chakras, a gente não entenderia o motivo pelo qual, né, os orientais, várias correntes orientais assumiam o celibato na jornada espiritual. Então vamos pensar nos 7 chakras, né? Muito bem. Então, a cultura ocidental não conhece os 7 chakras. Tá? As religiões ocidentais não conhecem absolutamente nada sobre esse centro de energia chamado chakras. Os 7 chakras é uma teoria tipicamente indiana. Então esse aqui é o conhecido chakra básico, o chakra fundamental, um chakra que fica, eu sempre brinco, né, que fica entre a Bósnia e a Chechênia, na base da coluna vertebral, tá? Então
Então esse é o primeiro chakra. Ele vai captar energia que vem da terra, a gente chama de energia telúrica. Este é o famoso, então, chakra sexual. Tá? Então, onde toda energia sexual, a energia do orgasmo, a energia que é usada para gestar o feto na mulher, toda essa força, toda essa energia, ela é conectada neste chakra, ok? Então, é muito importante entender a função desse chakra sexual, porque é aqui que toda a Kundalini vai ser manipulada na hora do orgasmo, você está entendendo? Na hora da emissão do sêmen, né? Por isso que vocês nunca se perguntaram por que a emissão do sêmen está intimamente associada ao orgasmo, né? É como se você, ao mesmo tempo, você injetasse o sêmen, né, com os espermatozoides, e aquele espermatozoide ele vai com uma carga de energia, mas uma carga tão poderosa para fazer a função que ele vai executar dentro do útero da mulher. Tá? Muito bem, este é o chakra do estômago, que é responsável por toda a digestão, ok? Então eu vou passar um traço aqui, tá? Este é o chakra cardíaco, responsável por toda a circulação sanguínea e outras funções espirituais também, porque os chakras são biofísica do corpo astral. Ele não faz parte do corpo físico. No entanto, quando o espírito está usando o corpo físico, tá? Os chakras, eles têm uma função biofísica também, ok? Eu vou passar uma linha aqui. Esse é o chakra da garganta. É um chakra responsável pelo todo o sistema imunológico do ser humano. Quando ele está energizado, funcionando bem, dificilmente você pega uma doença, você pega uma gripe. Mas se ele perder energia, se ele ficar fraco de energia, rapidamente você pega gripe, dor de garganta e outras doenças mais viróticas ou bacterianas. E esse, né, gente, é o famoso Ajna Chakra, o chakra da terceira visão. Quando aberto, você vê espírito perfeitamente e ouve e fala com os espíritos perfeitamente. E esse é o famoso chakra Sahasrara, ou chakra das 1000 pétalas do lótus, né? E quando esse chakra for ativado e for aberto, aí o indivíduo está pleno de iluminação, ele está iluminado, porque ele vai se lembrar, esse chakra é o chakra da memória cósmica, você vai se lembrar de todas as suas encarnações passadas, de todas as suas entrevidas no plano astral, e você vai compreender a natureza real do seu espírito e de sua jornada pelo universo como um todo. Então isso é um ser iluminado na Índia, ou na China, ou no Tibete. A iluminação é o despertar de uma consciência cósmica. Você se lembra de tudo que está dentro e sempre esteve dentro de você. Essa busca, vocês estão entendendo? Presta bem atenção. A busca pela iluminação, por essa descoberta, não é uma busca externa. É algo que sempre esteve dentro de cada um de nós. Isso é muito importante você ter consciência disso. Você é um ser que existe há milhões e milhões de anos, há bilhões de anos no universo. Você não é um ser que foi criado agora. Você vivencia uma jornada pelo cosmos há bilhões de anos. Quando eu falo isso, as pessoas não entendem. Aí por que isso que as pessoas não entendem? Porque que não existem ETs maus no sentido mais amplo da palavra. Então veja bem. Veja bem. A ideia central de todo praticante budista, de todo praticante yogi, de todo praticante dos mosteiros orientais, era fazer com que toda essa energia extremamente poderosa, que é a energia mais poderosa movimentada dentro do ser humano, é a energia do orgasmo, a energia chamada Kundalini, tá? Era não desperdiçar essa energia durante o ato sexual, que ela é jogada fora, que ela é colocada para fora. Depois o seu organismo vai demorar um tempo muito grande para restabelecer esse fluxo de energia, essa quantidade de energia que ele perdeu no ato sexual, no orgasmo, na expulsão dessa energia. Os mestres orientais têm uma ciência de fazer o seguinte, de dar uma forma de poupar essa energia, de não utilizar essa energia, para que naturalmente, através das nadis, essa energia fosse então se elevando ao redor da coluna,
e subindo e ativando os chakras superiores. Ativar os chakras superiores e ativar as capacidades paranormais. Por isso que esses chakras aqui são considerados chakras superiores. Esses chakras aqui medianos e esses chakras aqui inferiores. Então o homem inferior, que é 99,9% do nosso planeta, desses bilhões de almas encarnadas, só vive para comer e fazer sexo, churrascada, cerveja, fazer sexo, balada, pá. Você está entendendo? Eles não têm nenhuma atividade para cima, eles não estão preocupados em ativar centros superiores. É como os animais, que só vivem para comer, fazer sexo e reproduzir, comer, fazer sexo e reproduzir. Entendeu? Então, os monges se isolavam nos mosteiros, saíam dessa sociedade normal e iam viver uma jornada evolutiva através de práticas especiais para fazer com que a Kundalini se ativasse. Isso eu estou falando da escola celibatária. Celibatária. Então, se você pegar todos os templos budistas, inclusive o templo de Shaolin da China, era um templo celibatário. Inclusive, mulher não se misturava. Para não haver tentação do Frei Serapião, então as mulheres ficavam no mosteiro distante e os homens no outro. Não pode nem ver mulher na frente. Não pode deixar a tentação bater. Né? Então os monges tinham uma jornada celibatária. Através de algumas práticas especiais, então a energia Kundalini ia subindo e ativando os centros, tornando ele um paranormal, um vidente, certo? Para ele dialogar com os espíritos. Quando ele se tornava vidente, aí os mestres que o iriam orientar seriam mestres espirituais, já não seriam mais mestres físicos. Os mestres físicos treinavam o discípulo até um ponto da jornada. E em Shaolin era muito interessante que o treinamento era em 36 câmaras, ou seja, 36 módulos, 36 estágios. Os últimos estágios eram todos espirituais. Tinha um estágio que era a abertura da terceira visão, era contatar com os espíritos. E tinha uma câmera que era a projeção astral, saída do corpo. Tá? Isso os praticantes de Kung Fu Shaolin não sabem nas academias. Né? Que a ferramenta Shaolin era uma ferramenta de iluminação, de transcendência. Ok? Mas tudo aqui, essa prática, é sem sexo. Alright? Então, vamos lá falar então agora da escola do Tantra. O que tem a ver o Tantra com as coisas? Né? Tá todo mundo esperando o Tantra aí. Né? A palavra Tantra na Índia, a sua tradução significa apenas controle. Então Tantra significa controle. Tem gente que acha que Tantra já é sacanagem. Falou em Tantra já é sacanagem. Entendeu? Não é sacanagem. Tantra é uma ciência muito avançada e uma escola esotérica, uma escola espiritual muito avançada. Eu já falei para vocês que a maior parte das escolas orientais são celibatárias. Elas são antissexo também. Tá ok? Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque o monge oriental, ele tem, antes de começar o Tantra, ele tem a seguinte visão: que o verdadeiro centro sou eu. Todas as respostas estão em mim. Todo o acordar e o despertar depende de mim. Se eu me fixar numa mulher, se eu me apaixonar por uma mulher, se eu criar uma dependência de uma mulher, dancei. Porque eu desloco o meu centro. Tá? Eu perco todo o meu centro, eu perco toda a minha existência. Porque eu coloco, né, numa mulher a solução da minha felicidade. Eu coloco fora de mim a minha realização como ser na Terra. Por isso você vê as paixões desse mundo, as músicas sertanejas hoje em dia, né? Sem ela eu não vivo, eu vou me suicidar, vou me matar por causa dela, sabe? Só doente mental, né? Aquela coisa de ciúmes, de dor, sofrimento, angústia. 99 só sofre por causa da mulher, ou mulher pelo homem e vice-versa. Essa desgraça toda. Por quê? Todos estão aonde? É nessa faixa que acontece a paixão, que acontece
toda a energia da sexualidade se manifestando. Então, aqui acontecem as paixões, né? A doença da paixão. Se você está apaixonado, você está doente, tá? Um doente mental, sim, senhor, né? Parece lindo, mas não é amor, viu? Não confunda a paixão que você tem por uma mulher, o tesão que você tem por tudo isso com amor. Não é amor, isso é paixão. É um estado doentio do ser. Não é um estado equilibrado do ser. Todo indivíduo apaixonado está altamente desequilibrado porque colocou toda a sua energia no outro. Colocou toda a sua existência no outro. E isso faz você ficar um débil mental, um doente. Entendeu? Um autodependente do outro. Ai, se ela não me amar, eu vou morrer. Vou me suicidar. Não existo. Então, criar essa dependência não é uma doença total. Então, nós temos que entender como nos relacionar com o sexo oposto de uma forma mais inteligente e de uma forma mais saudável. Nunca, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Nunca você vai possuir o outro. Nunca o outro vai ser seu. Jamais você vai ter esse poder sobre o outro. Se você querer ter esse poder sobre o outro, controlar o outro, dominar o outro, você mata, você destrói o outro. E isso é a verdadeira morte do ser e a morte do amor. Porque o verdadeiro amor só pode acontecer na total liberdade. Tá? Então vamos falar sobre o Tantra. Então existem dois tipos de Tantra na Índia. A palavra Tantra, até Tantra Yoga mesmo, tá? Então existem dois Tantra. O Tantra que nós chamamos da via da mão direita, tá? E a via da mão esquerda, que é o que a gente anunciou aí, né? Que ela vai conversar sobre isso. Bom, o Tantra da mão direita, olha que interessante, ele é celibatário também. É uma escola de yoga na Índia que vai prezar pelo controle, mas vai prezar pela celibatário. Nada de mulher. No woman, né? Pode esquecer. E a mulherada também pode, né? Parar que não vai ter. No Brasil, por exemplo, tem uma linha de yoga no Brasil, um pessoal que tem escolas em São Paulo, várias partes do Brasil, que é da Índia, tá? É uma linha chamada Ananda Marga. Então eles são da via do Tantra, da via da mão direita. Então vocês podem pesquisar na internet o grupo Ananda Marga. Ok? É uma linha de yoga, é uma escola indiana que trouxe o Tantra para o Brasil, mas é o Tantra da via da mão direita. São todos monges celibatários. Bom, já o Tantra da via da mão esquerda, que é o que nós vamos abordar aqui, é uma linha do Tantra que, presta atenção, que ele é a única que existe na Índia e no Oriente, a única, que vai utilizar a prática sexual com controle para elevação da Kundalini e o despertar da consciência cósmica. Ok? Então é importante que a gente saiba disso. Então veja bem, este é celibatário, mas essa não. Essa vai utilizar o ato sexual, a relação sexual, como ferramenta para o despertar da consciência com controle da energia Kundalini. E com o controle do orgasmo. Tô assustado. Não vou poder mais. Não, calma. 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 Então vamos lá. Vamos aprofundar mais nessa coisa do Tantra, então, da mão esquerda. E simplesmente vamos escrever Tantra apenas. E a gente já sabe que é da mão esquerda. O Tantra tem uma série de preceitos fundamentais e básicos para que a gente possa, então, veja bem, então ir para uma prática sexual tântrica. Para você ir para uma prática sexual tântrica, você tem que seguir alguns preceitos. Ok? Então vamos colocar essa linha de preceitos tântricos para a gente entender como é que funciona isso. Tá? Primeiro,
Você tem que entender que no Tantra tudo é divino. Olha o pensamento oriental. Aqui não tem dualidade. Aqui não tem bem nem mal, nem certo nem errado. Então, o primeiro preceito tântrico é tudo é divino. Veja bem, não é mandamento, igual os 10 mandamentos. Eu tenho que seguir, são preceitos. São conceitos que envolvem a filosofia e o pensamento tântrico. Então, tudo é divino. Se tudo é divino, tudo é divino. A cadeira, o gato, o cachorro, certo? As estrelas, tudo é divino. Então, logo, o que eu sou? O que eu sou? Um ser. Muito bem. Um ser divino. Isso é importante. Os preceitos do Tantra já vem aí. Olha, vai romper com os pensamentos da Igreja Católica, vai romper com os pensamentos cristãos, vai romper com toda a visão que o ocidental tem sobre a coisa. Então veja bem, eu sou o quê? Um ser divino. Porque o primeiro mandamento é o que vai mandar. Eu sempre vou voltar para o primeiro. O primeiro é a base de tudo. Se eu sou um ser divino, 3, e o sexo está em mim, o desejo de reprodução da espécie, né, o prazer que eu tenho em ir para a experiência sexual, o prazer que eu tenho de fazer sexo com uma mulher. Então, o que o sexo é para o Tantra? Qual o primeiro mandamento? Tudo é de? Então, o sexo é uma coisa divina. Então, presta atenção. Todas as vezes que você for para um ato sexual, você não precisa se esconder de ninguém. Você não precisa ter vergonha de seus pais. Você não precisa ter vergonha de suas mães. Você não precisa ter vergonha de ninguém. Nem vergonha de Deus. Que está vendo? Porque para o Tantra, se o sexo é divino, quando você vai para o ato sexual, você estará praticando um ato divino. Então o ato sexual se torna algo divino. Bom, então veja bem. Você percebe que quando você coloca esse primeiro preceito no Tantra não existe certo, errado, bem nem mal. Porque tudo é divino. Eu vou mostrar um gráfico aqui agora do ato sexual normal. Intensidade do prazer e o tempo. Agora tempo, que essa escala aqui é tempo. Tá? Vamos lá. Então, um ato sexual normal, que não é tântrico, tal, as pessoas começam a se excitar, se abraçando, beijando, mão aqui, mão ali, aquela coisa, né? Então, a coisa vai esquentando, vai tendo prazer, o prazer vai subindo aqui na escala. E vai, e tira a calcinha, e vai, e põe a mão ali, e vai, o negócio começa a esquentar, né? E os picos de prazer vão e voltam. Até que entra no ato sexual pra valer, e todo aquele esforço, yes, quando é americano é yes, né, aquela coisa toda, né? E quando chega no orgasmo, dá um puta pico, mas aquele pico, rapidamente o cara cai, e normalmente vai lá embaixo, hein? Vamos ver agora o gráfico do Tantra, de um cara que vai praticar o Tantra. O Tantra é o quê? Controle. E o que ela vai controlar? Aqui é a intensidade do prazer e aqui o tempo. Veja bem, os mestres dizem que quando a Kundalini sobe e ela é disparada no orgasmo e você vai no nível de prazer, este ponto específico alto do gráfico é uma porta. É uma porta para a transcendência. É um estado altamente alterado de consciência, um estado altamente alterado de prazer. Mas como essa porta ela abre por segundos e se fecha, você não sabe o que tem além. Você não consegue passar por ela. Ela se fecha rapidamente. Então os mestres tântricos começaram a inventar uma técnica para deixar essa porta aberta por muito mais tempo. Para poder ir além. Então veja a técnica. Você e sua parceira combinando, treinando, conhecendo yoga, conhecendo respiração, conhecendo uma alimentação adequada, criando um ambiente
maravilhoso, cheio de incenso, um lugar maravilhoso pro ato divino, não é ir pro motel, cara. Motel sai uma puta atrás da outra, uma puta zona atrás da outra. Aquela energia no hotel só tem energia de espírito ruim, só tem uma egrégora horrível em motel. Você não pode praticar o tantra em motel, cara. Posso fazer uma confissão? Eu nunca fui e entrei no motel na minha vida. Quando eu passo perto, a aura é tão escura, a aura é tão densa, que eu falo, jamais eu piso nesse lugar aí. Não piso nesse lugar, mas nem pagando. É entrar e sair acompanhado. Vem uma egrégora do espírito ruim atrás de você. Depois, para se livrar, não é fácil. Porque os encostos, os espíritos perdidos, o maníaco sexual vão nesses lugares para sugar aquela energia, sugar aquela situação, né? É o pornô deles, é o pornô dos espíritos ao vivo. O cara vai lá ver você, né? Agora você imagina você vidente, cara, vidente extremo, um monte de negro te olhando. É uma beleza. Então vamos lá. Vamos começar aquela excitação, aquela coisa bem divina, bem maravilhosa. Você encarando o seu parceiro de um jeito diferente. Você não é dono dele, você não possui ele. Ele não possui você. Ninguém é dono de ninguém. Ambos estão unidos para buscar a sua iluminação. É uma simbiose de luz e de amor. Um estágio de amor verdadeiro. Vocês vão perceber que no Tantra é muito interessante, porque essa simbiose, essa troca de energia, essa elaboração de energia, ela vai contribuindo para um estágio de crescimento de ambos. Então, aqui a energia ela começa a excitar, começa a excitação, os picos de excitação vão vindo, tá? Quando você vai mais profundo para o ato sexual, você percebe que você vai chegar ao orgasmo, você controla, segura, força, não deixa, dá uma respirada, relaxa, né? É difícil. Aí você vai de novo, vai numa nova excitação, você não vai querer, se segura de novo, você segura, tenta segurar, você vai ver que esse espaço começa a aumentar, aí cai de novo, certo? Vai, tenta isso. E essa experiência, se você for bom, tiver uma prática controlada, pode durar horas. No Tantra não tem rapidinha não, viu? Não tem essa de rapidinha no Tantra, não pode esquecer. Aquela rapidinha no banheiro, aquela no mato, sabe? Pode esquecer, Tantra não tem nada disso. Entendeu? Então o que acontece? Acontece o seguinte, que quando você termina o ato sexual, na verdade você não termina. Você não termina. Porque você não ejaculou, você não teve orgasmo. Então, o que acontece? Essa energia, ao invés de fazer igual acontecia quando você tinha orgasmo, que ela caía rapidamente e era para o pé, e até para baixo, não. Ela vai se estabilizando mais ou menos aqui assim, ó. Percebe? Você ainda está com a energia em você, você não perdeu a energia. Toda aquela Kundalini está ali em você, está no seu campo áureo, tá no seu, você está feliz. Com o passar do tempo, essa prática ela vai acontecendo o seguinte, olha, presta atenção. Você vai praticando, você vai começando a aumentar, porque ó, claro que este nível aqui não chega aos pés quando você estoura o orgasmo que vai lá em cima, certo? Mas quando você vai praticando, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai cada vez mais, com o tempo passar, você vai aumentando esses picos aqui, ó. E você vai estabilizando cada vez. E olha essa porta aqui, ó. Ela ficou aberta por muito tempo. Todo o teu ser está no estado de prazer. As células estão vibrando prazer. Essas células estão cheias de energia Kundalini e energia de prazer. Não é energia de depressão, de angústia. E com o tempo, você vai realmente atingir níveis muito altos. E quando estabilizar, você estabiliza num nível de prazer. E quando você está com essa energia de prazer, você é um ser alegre, feliz, está sorrindo na rua, está de bem com os amigos, está de bem com a vida, né? Não está nem aí com o governo, não quer que o governo se lasque, porque a felicidade está dentro de mim. Eu não tenho dependência externa para eu ser feliz. Eu não tenho dependência de um ato do governo.
para eu ser feliz. Felicidade é uma coisa que flui de dentro para fora e nunca de fora para dentro. A felicidade, por isso que os mestres dizem que a felicidade é uma conquista. Porque é um estado de consciência, é um estado de ser. Ela independe do que está acontecendo ao meu redor. Porque todas as vezes que eu criar uma dependência externa para eu ser feliz, eu danço, né? Porque eu não controlo o externo. Eu só controlo, posso controlar a mim mesmo. Eu não controlo nenhuma namorada, né? Eu tô com uma namorada agora, depois ela dá um pé na bunda de mim, vai embora. E larga aí por nós a Verna Wilson. Né? Tá... É assim que funciona. Nós não somos donos de nada, ninguém controla ninguém, ninguém controla nada, não controla o sentimento dos outros, as emoções do outro. Tá ok? Né? Então é muito importante nós entendermos isso. Então, olha que coisa interessante. Agora vamos voltar ao chakras aqui. Todas as vezes que você não ejacula, todas as vezes que você não deixa essa energia sair, naturalmente ela tem que procurar, ela começa a forçar a barra para subir pelas nádeas. Olha só que interessante. Ela começa naturalmente a procurar, ela não pode sair pela frente. O chakras fica bloqueado, porque se você controla, você faz aquele esforço nesse esforço de controle, a energia ela começa a pulsar para cima. Ela começa a subir os nádeas. E isso vai fazer que com o tempo e as práticas você vai ativando o chakra superior até ativar a terceira visão. Você já começa a ver espírito, já começa a ver a aura das pessoas, sentir a vibração, sentir as pessoas por dentro, fazer uma leitura da alma das pessoas, simplesmente sentindo ela, porque você fica super aberto, super sensível. Eu antigamente, eu não podia entrar na cidade de São Paulo. Eu era um médium tão sensível que eu captava tudo. Eu chegava, voltava de lá, dor de cabeça, enxaqueca por uma semana. Depois os espíritos me ajudaram, a gente corrigiu isso. Então, você vai trabalhando intensamente essa prática até a iluminação. O despertar total da Kundalini no seu auge. Então, esse é o tantra da via da mão esquerda. É uma prática de iluminação com o ato sexual. Mas não confundam, gente, promiscuidade. Tantra não é promiscuidade. Tantra é encontrar uma parceira legal, uma parceira ideal, uma pessoa maravilhosa, com uma vibração, com uma energia que tem a ver com você, uma espiritualista como você, uma vegetariana como você, que a vibração da aura é que vai ser trocada, que vai interagir. Isso é importante. É nesse estado de simbiose que o Tantra acontece. E o indivíduo que sai do ato sexual, ele sai feliz, ele anda na rua feliz. Ele encontra as pessoas, abraça as pessoas, é uma pessoa feliz. Ele toca violão, ele canta, ele vibra a arte, tudo é divino nele. O divino se manifesta intensamente nele. Ele não deixa o seu demônio vir à tona, sabe? Ele não deixa aquele inferno se manifestar como a história do samurai. Ele deixa o divino se manifestar sempre, em primeiro lugar. Tá? Então esse é um resumo fundamental do Tantra, pessoal. Todas as práticas que vai elevar a Kundalini para chakras superiores vai abrir a tua mediunidade de uma forma geral, tá? Ela vai estimular os centros superiores e vai abrir terceira visão, mediunidade, projeção astral, lembrança de vidas passadas. Isso é iluminação. Tá, pessoal? Então é isso. Agradeço a todos vocês. Um bom final de semana a todos. Namastê, muita luz.